E essa série, ela tem o propósito de ajudar a gente a relembrar o sentido do Natal, mas eu sei que você vai falar, mas eu sei que o sentido do Natal é Jesus. Beleza. Só que no automático da vida, às vezes algumas coisas se perdem e a gente tem que passar momentos críticos para a gente ser relembrado de algumas situações específicas e aí a nossa fé volta à tona com força. Quem nunca, numa situação de dificuldade, se apegou mais a Deus? Todo mundo. Por quê? Porque às vezes a gente precisa passar na restrição para a gente cair na real da nossa finitude, para a gente poder chegar. Quem vira e mexe. É por isso que Salomão fala que ele prefere estar numa casa onde há luto do que na casa onde há festa. Quem nunca saiu de um velório pensativo sobre a brevidade da vida e que precisa usar melhor o seu tempo? Então, quando a gente se depara com essas coisas, isso dá um choque, a gente relembra. Só que passa uma semana, você esquece, você volta para a vida bandida, deixa a vida me levar, a vida leva eu que você estava. Então, o Natal é um ponto no tempo, um momento no tempo, para que você possa reajustar a rota e relembrar algumas coisas e direcionar como que nós vamos fazer. Ele não é uma mera celebração. Existem pontos, por isso que na igreja tradicional, a igreja histórica, criou um negócio chamado calendário litúrgico. Já ouviram falar? O calendário litúrgico é um calendário que passa pela liturgia. Então você tem o Natal, aí você tem a Páscoa, aí tem os 40 dias, aí tem Pentecostes, vai passando por todas as datas importantes do calendário litúrgico, tem o tempo comum, e aí você sempre vai, durante o ano, passando por momentos de lembrar, de memoriais, para que você se lembre. Então, durante muitos anos, isso foi muito utilizado, e agora algumas igrejas estão utilizando de novo. A gente usa isso disfarçadamente nas nossas séries. Toda Páscoa a gente faz série de Páscoa. Todo depois do Carnaval até a Páscoa a gente faz o quê? Quaresma. Certo? A gente faz quaresma. Isso está tudo dentro do calendário litúrgico. Por quê? A gente faz esses movimentos para que você possa se lembrar. E o Natal é um ponto no tempo feito por Deus, providencialmente, para que a gente possa, no momento, parar e lembrar das coisas. E lembrar e ajustar o nosso coração. E aí eu quero trabalhar esse significado do Natal explorando algumas perguntas, 4 perguntas, que apontam para o coração do Evangelho e como ele transforma nossas vidas. Então, essa série chama-se Perguntas de Natal. E nós vamos falar sobre 4 perguntas. Primeira pergunta é: por que Jesus veio à Terra? Por que Jesus veio à Terra? Né? E é interessante a gente olhar as votações na enquete, porque a gente vê a forma diferente com que a gente olha Jesus e o motivo pelo qual ele realmente está vivo. Deixa eu te contar uma história, uma ilustração, tá bom? Imagine, imagine que você está numa casa americana, brincadeira, uma casa qualquer, e essa casa está pegando fogo. Você já teve a experiência de ver uma casa pegando fogo? Eu tive uma casa do meu vizinho lá no Rio pegou fogo, uma vez. É uma situação desoladora. Mas imagina uma casa, não a sua, em nome de Jesus, pegando fogo, tá? E você está na rua, assistindo a casa pegar fogo. Os bombeiros chegam, todos eles chegam. Eles, aquele uau, 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 tem aquela série, né, dos bombeiros, que é da hora, Chicago Fire, né? Imagina, os bombeiros chegando, todo mundo encapuzado com aquele equipamento, mangueira, pá, e os caras, pum, vamos invadir. Os caras invadem, resgatam todo mundo, vem, vasculha, vá. O fogo toma conta, eles saem, o fogo toma conta de uma maneira e a casa está inteira em chamas. Só que de repente, imagina, aquele calor vindo da casa. Você sendo espectador, os bombeiros ali, a casa ali, você sentindo aquele calor na tua face. E de repente você olha para a janela do andar de cima dessa casa e você vê uma mãozinha pequena na janela do banheiro. Uma criança pequenininha que não conseguia pôr o rosto para a janela, batendo na janela que emperrou por causa do incêndio, porque entortou, e a mão dela batendo, e só você viu. E a casa está inteira em chamas. E aí você corre em direção ao bombeiro e fala: moço, tem uma criança lá. E os bombeiros olham e ficam apavorados, porque eles foram naquela casa inteira e não viram ninguém mais para salvar. Mas aquela criança, com a mãozinha, eles só vendo a mãozinha. Eles falam: se a gente entrar agora, a gente vai morrer. Mas aquela criança não pode morrer lá.
Aí tem um bombeiro que chega assim e fala, eu vou. Ele põe o capacete, põe a jaqueta, eles passam um produto anti-chamas e ele entra no fogo. Ele invade a porta, ele chega na porta assim, o fogo está tão alto, e ele faz assim, mas ele abaixa a cabeça e vai. E você vê aquele bombeiro sumiu dentro do fogo. E silêncio. A rua inteira em silêncio. Todo mundo em silêncio. Só escutando o estalar do fogo. Pegando os móveis, estourando os eletrodomésticos. Tudo pegando fogo. E você já não vê mais a mão da criança lá. No banheiro. O silêncio toma conta de todo mundo ali. E eles falam, ele morreu. Agora a gente tem que esperar, a gente não pode jogar água lá, porque o vapor vai... É pior o vapor do que o fogo, e ele vai morrer, se ele não tiver morto, ele vai morrer pelo vapor. Então não adianta a gente jogar água agora, então a gente tem que esperar. E passa 1 minuto, e passa 2 minutos. E aqueles caras já sentindo a perda do amigo, quando de repente eles veem uma sombra saindo no meio da porta. O bombeiro sai com seu casaco gordinho, ele sai com uma criança dentro do casaco. Ele passa pelo fogo e vai para fora. Você consegue imaginar essa cena? É Jesus. Isso é o que Jesus fez por nós. Jesus entrou no fogo do pecado das nossas vidas, correndo o risco de morrer, e ele morreu. Só que ele ressuscitou e nos tirou de dentro das chamas, daquilo que nos convidaria para uma morte eterna. Ele nos resgata. Ele sai de dentro, ele tira a gente de dentro daquela casa em chamas e coloca a gente de volta nos braços do nosso Pai. Consegue perceber? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Por que Jesus veio? Primeira coisa, Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Quando a gente lê Mateus capítulo 1, versículo 21, ele diz, ela terá um filho, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando essa cena, quando esse diálogo é formado, está falando sobre Maria. Ela terá um filho, e você porá nele, está falando para José, ela terá um filho, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, qual é a função de Jesus? A condição natural da humanidade, quando você acorda de manhã cedo, você já acorda, se eu for falar com uma criança, você já acorda desobediente. A sua condição natural é ser desobediente e rebelde. Você que é adulto, você já acorda não querendo amar as pessoas. É o seu jeito natural. Eu vi um vídeo ontem, uma pessoa falou assim, quando você encontra a profissão preferida, o cara vestido de Grinch. Sabe o que é o Grinch? O Grinch é uma figura do Natal americano que ele rouba o Natal, ele rouba o sentido do Natal. Então tem muito isso, eles celebram lá. O Jim Carrey fez um filme chamado O Grinch, tem uma animação. E ele é muito mal-humorado. Por quê? Porque ele não gosta do Natal, porque ele foi abandonado quando criança. Então o cara pôs a fantasia do Grinch e a função dele era ser mal-humorado. Então a pessoa chegava perto dele para tirar foto e falava, o que você quer? Por que eu vou tirar foto com você? E ele zoava todo mundo. Assim, super grosso. Aquilo é a expressão do que você tem vontade de fazer com o mundo quando você acorda de TPM. Quero acabar com todo mundo. Quando você está mal, quando te enchem o saco, a sua condição natural é acabar com a humanidade. Não falem comigo, eu me demito. Eu tenho uma amiga, né, que está em Portugal hoje, ela falava assim, eu não sei, eu tenho vontade de matar as pessoas. Ela falava, Ariadne, ela falava, eu tenho vontade de matar as pessoas. Porque tem um momento nosso que nós somos insuportáveis. É isso o que Deus vê dentro da gente. É essa pior versão é que nós somos naturalmente. Essa era a nossa condição. Separados de Deus por causa das atitudes dos nossos primeiros pais,
desconectados. Então, quando você acorda e não quer falar com ninguém, você não quer ver ninguém, não quer ouvir um som, porque todo mundo te incomoda, até o seu vizinho te incomoda. Isso é a condição natural nossa. É a nossa condição natural. Nós, naturalmente, somos separados de Deus. Nós não queremos convívio. Naturalmente, nós não queremos convívio. Naturalmente, nós queremos a nossa casa limpa, organizada, com tudo no lugar. E ai de quem tirar algo de fora. Essa é a nossa condição natural. Porque a bagunça interna, ela é tão expressiva que nós queremos projetar ela no externo. Então, nós queremos nossa casa organizada. Nós queremos tudo em dia, porque dentro de nós estamos bagunçados. Essa é a condição natural nossa, por desconectados de Deus, desde a queda de Adão, desde a desconexão dos primeiros seres humanos. Nós carregamos dentro de nós um vírus chamado pecado. Um vírus chamado pecado. E esse peso dessa desconexão, dessa independência de Deus, desse pecado, ele nos destrói, ele nos corrói. Ele destrói os nossos relacionamentos. E aí é que a coisa fica complicada. Aí é que a coisa fica difícil. Por quê? Porque nós não conseguimos. Porque só em Deus nós temos relacionamentos. E aí, quando nós estamos longe de Deus, nós não conseguimos reproduzir características de Deus. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é relacionamento. E longe de Deus nós não queremos nada disso. Nós queremos mandar todo mundo para a ponte e partir. Aleluia. E não me incomode. Nós não queremos boas relações com o meu patrão. Paga meu salário e cala a boca. Entendeu? Nós somos assim. Então essa é a nossa condição natural. Separados, marcados pelo pecado que destrói os nossos relacionamentos e a nossa comunhão com o Criador. Só que aí o Tim Keller, ele nos ajuda. Não está ali. O Tim Keller nos ajuda quando ele diz: ele veio para viver a vida que não poderíamos viver e morrer a morte que merecíamos morrer. Jesus veio para viver a vida que a gente não conseguia viver e morrer a morte que a gente merecia morrer. Para nos reconectar com Deus. Eu não sei se você já percebeu que o maior problema da humanidade não é externo, é interno. Não são apenas as circunstâncias ou os sistemas que nos destroem, mas o pecado dentro de nós que nos separa de Deus. Jesus, ele veio não apenas para aliviar as consequências do pecado, para fazer a gente ter uma vidinha boa. Não, ele veio para destruir o pecado na sua raiz. Ele entrou no fogo do nosso pecado, carregando a culpa que era nossa, para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ter uma relação reatada com Deus. E aí a pergunta que fica para nós em dezembro é: o que você vai fazer com esse resgate? O que você vai fazer com isso? Vai ignorá-lo? Ou vai aceitá-lo e moldar sua vida em torno desse amor que te resgatou? Desse amor que transforma tudo. Isso é o Evangelho. Então, eu pergunto para você: em quais áreas você ainda busca satisfação sem Deus? Em quais áreas você ainda busca satisfação sem Deus? Deixa que Jesus salve não apenas o seu destino eterno, mas também transforme a sua vida diária. Se você deixar por conta da sua memória se lembrar de Deus, sua memória te trairá. Você precisa criar um hábito de vida em que você perpasse Deus durante o dia. E aí a gente chama de ofício divino. Oração da manhã, oração do meio do dia, oração da noite, momentos de contato com a palavra, exercitar algumas disciplinas, fazer jejum, ter tempo de solitude. Essas coisas nos aproximam, nos relembram de Jesus. Segunda coisa, por que Jesus veio ao mundo? Jesus veio para mostrar quem Deus é. Jesus veio ao mundo para mostrar quem Deus é. João 1, versículo 14 diz: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da natureza divina que ele recebeu como filho único do Pai. Certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Tá de sacanagem? É sério a pergunta? Tá zoando comigo, né? Não. Eu estou andando com vocês há 2 anos e vocês não viram o Pai ainda.
Ele fala para o discípulo, eu estou andando com você e você ainda pede para ver o Pai? Por quê? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é Deus. E em vários momentos ele disse que ele era Deus. Ele disse, eu sou. Ele usa a mesma expressão de Deus. Ele fala, eu e o Pai somos um. Ele é Deus. Então, a tradução do eterno em forma de gente é Jesus. Então, Jesus vem para que você entenda como que Deus é. Então, eu consigo entender quem é Deus quando eu olho para Jesus. Quando eu não olho para Jesus e tento identificar Deus, eu vejo Deus, por exemplo, mandando cair fogo e enxofre em cima de Sodoma e Gomorra, eu falo, caraca, mano, esse Deus do Antigo Testamento é muito violento. Quando vejo Deus mandando matar o povo lá, vai guerrear, que a vitória é sua. Aí você fala assim, cara, esse Deus do Primeiro Testamento é muito violento, é um Deus maldoso. Aí a gente só pega essas partes, né? Aí você não pega o contexto. Todas as guerras que aconteceram a maioria das guerras que aconteceram com o povo de Israel, por exemplo, em que Deus autorizou eles a irem para a guerra, foram oriundos de uma desobediência só. Qual? Juízes, capítulo 1 e Josué, o último capítulo. Se você ler esses dois, você entende todas as zicas do Primeiro Testamento. O que ele fala? Olha, vocês vão entrar nessa terra que eu estou mandando para vocês, mas por favor, não façam parceria com o povo de lá. Não matem o povo de lá. Expulsem eles, não escravizem e não casem com as mulheres desse povo. Não adore os seus deuses. Joga eles para fora, porque é a terra é de vocês. Beleza? Beleza, Deus? Primeira coisa que eles fazem, Juízes capítulo 1. Escravizam, fazem parceria, casam com as mulheres, adoram os seus deuses. Eles não obedeceram. E como consequência da não obediência, colheram um fruto amargo. Então, quando você olha para a sua vida e vê algo difícil acontecendo, você obedeceu ou você está colhendo consequências? Deus é mau ou são as consequências das suas atitudes que você está colhendo? Quando Jesus vem à Terra, ele mostra para as pessoas como que Deus é. Um Deus amoroso, gentil, bondoso, com amor exigente. Amor exigente, coisa que é difícil os pais entenderem hoje. Amor exigente, o amor de Deus é exigente. Quando ele teve que chamar Pedro de Satanás, ele chamou. Quando teve que acolher ele na praia, ele acolheu. Ele não deixou de consequenciar. Ele, na hora que ele tinha que bater nos fariseus, ele batia. E quando tinha que perdoar os pecados, ele perdoava. O amor de Deus, o amor de Jesus é um amor exigente, não é um amor frívolo. Quando você olha para Jesus, você vê a justiça dele, o amor dele, o carinho dele, a atenção que ele dá às pessoas de fora, os marginalizados, a inclusão que ele faz com as pessoas, não deixa ninguém de fora. Quando você percebe isso, você está percebendo quem? Deus. Então ele veio para mostrar quem Deus é. Paulo vai escrever, ele é a imagem do Deus invisível. John Stott vai nos falar, Jesus não veio apenas para nos contar sobre Deus, mas para nos mostrar Deus. Ele veio para nos mostrar quem Deus é. Então, se você quer ter uma proximidade com Deus, você só tem duas coisas para fazer. Você precisa ler a Escritura, porque Ele deixou um livro para você. E você precisa ter contato e desenvolver amizade com Ele. Através de oração e de disciplinas. Qual foi a frequência de leitura bíblica que você teve esse ano? Quantos livros bíblicos da Bíblia você leu esse ano? Ou você tem a sua caixinha de promessa que você chega de manhã e... Aí você passa um ano inteiramente conturbado, sem conseguir identificar Deus em nada, sem conseguir ver Deus na situação, aí você acha o quê? Aí você acha que Deus está contra você, mas você não consegue enxergar. Você não consegue perceber os movimentos de Deus. Ele continua sendo amoroso, continua sendo gentil, continua apontando o caminho, mas você não vê. Consegue entender? Ele veio para mostrar quem Deus é. Deus não permaneceu distante. Ele não fez questão de permanecer distante, enviando instruções para nós, exigindo perfeição. Ande na linha, senão o bicho vai pegar. Lá em casa, a Havaiana vai cantar. Não, ele veio aqui, ele veio pessoalmente, encarnado. Ele tomou corpo.
para que a gente pudesse conhecê-lo melhor, para que a gente pudesse ter acesso, imaginá-lo. Você só consegue ver um The Chosen hoje porque Jesus veio, porque está escrito. Senão você não conseguiria reproduzir, você consegue imaginá-lo porque está na Escritura. Hoje o Levi veio para mim assim e falou assim, tio, eu estou aqui nesse versículo. E aí me contou o texto lá, o texto até que merece aí uma explicação, aí, porque ele pegou tenso ali. Depois você conversa com ele. Ele pegou o texto, ele estava em Gênesis, acho que 37, aonde fala ele viu o nome dele. Só que ele viu o nome dele numa situação em que os caras tinham estuprado a Diná. E depois eles vão se vingar e mata todo mundo lá. E ele veio me contar. Aí eu falei, caraca, será que ele está entendendo o que ele está lendo? Eu falei, olha, Levi, olha, agora eu quero que você leia os próximos capítulos para você entender o que Deus achou disso tudo. Entendeu? Eu quero que você veja. E qualquer dúvida que você tiver, você me procura. Vem e me fala. Tem uma dúvida? Você me fala. Nesse período que ele estava aqui, ele leu 3 capítulos da Bíblia. E no finalzinho ele chegou para mim, ele falou assim, não, estou aqui no capítulo 40. Levi leu mais Bíblia do que muita gente na igreja. Tá entendendo? E aí depois, cara, na boa, eu vou estar lá com você. Mas minha função vai ser só juntar os cacos. Eu vou juntar os cacos, eu vou estar com você enquanto sua jornada for comigo, eu vou estar com você pro que deve é. Você pode fazer a pior merda que for, eu vou ficar pé da vida com você, mas eu vou estar lá com você para juntar os cacos. Mas eu vou ficar pé da vida não porque você errou. Eu vou ficar pé da vida porque você deixou de crescer. Quantos de nós postergamos situações, decisões do ano, porque ficamos na zoninha de conforto e não tomamos a decisão que tinha que tomar? Aí, quando chegar o próximo ano e você colher frutos ruins dessas decisões, você vai me chamar. E eu vou lá. Mas não para esfregar na sua cara de que, tá vendo, eu te avisei? Não, eu vou lá. Vou orar com você, vou te ajudar. Mas eu vou te lembrar. Eu vou sempre te lembrar. Eu sou sua memória de que você poderia ter feito melhor. De que Deus te apontou o caminho. De que Deus apontou o caminho que você deveria caminhar. Gente, é uma coisa que nós, pastores, mais vemos. São pessoas fazendo besteira. A gente vê o caminho de vocês como se fosse uma estrada. E às vezes eu e a Sabrina está em casa e fala assim, putz, olha, ai meu Deus, eu não devia ter feito isso. Podia ter feito, olha, não seria mais fácil fazer isso, isso e isso? Mas a gente tem que deixar crescer, né? Não tem jeito. A gente fica triste, por quê? Porque você poderia estar melhor. E talvez você não está melhor, porque Tiago fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus veio para mostrar quem Deus é. E você não se habilita a conhecê-lo melhor e a colocar no trono das decisões. Tem algumas pessoas que elas fazem assim, elas já me conhecem, então elas fazem assim. Quando a pessoa é sábia, a gente já percebe. Ela me chama para ajudar a tomar decisão. Eu não acho que isso seja para todo mundo e não acho que você tem que ser bebê de pastor, que qualquer decisão que você tem que tomar tem que chamar pastor. Não acho isso. Mas tem momentos de insegurança, momentos de dúvida, quando uma coisa é séria, você busca sabedoria. Provérbios diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então tem gente que toma a decisão e fala assim, cara, estou pensando em tomar essa decisão assim, 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 o que você acha? Aí eu tenho oportunidade de opinar. Eu falo, o que eu entendo de Deus para a sua vida é isso, 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 toma a decisão. Tem gente que sabe que está fazendo merda. Tem gente que sabe. Ela fala assim para mim, fiz isso. Quando vem no verbo já fiz, falo, o que eu vou fazer? Beleza. Eu só vou esperar cair os pedaços. E quando cair os pedaços, eu vou estar lá. É assim que eu faço. É assim que a gente faz. Eu não posso livrar você. A minha função é te ajudar a encontrar o que Deus está fazendo na sua vida para que você possa obedecê-lo. Essa é a minha função. Você vai errar? Vai. Erro faz parte? Faz. Mas, erra erro diferente. Erra erro diferente. Tem gente que erra a mesma coisa. Tem gente que tem uma área na vida travada, que não consegue desenvolver e fica errando na mesma área o tempo todo. Não sai do lugar. Fica travado na mesma área. E aí reclama por quê? Por quê? Não, porque você não ouve. Ouça Jesus. Aprenda de Deus.
erros diferentes, perdão você vai ter, é só se arrepender. E vida que segue. Mas não, às vezes a gente fica travado nos mesmos errinhos básicos de sempre. E Jesus veio para nos mostrar como Deus é. Ele é compassivo, amoroso, Ele é carinhoso, Ele vai nos abraçar, Ele vai nos acolher, Ele vai nos prover justiça, Ele vai aprontar para a gente a melhor questão. Então, Deus não permanece distante, Ele vem para perto de nós. Não fique procurando respostas em lugares distantes quando Deus já veio até você. Às vezes a gente fica procurando, não se satisfaz com a resposta de Deus, mas vai procurar outras respostas, mas Deus já veio. Você está procurando, às vezes procurando resposta até que te autorize. Às vezes a gente quer validação, a gente não quer orientação. Você pergunta para uma pessoa, a pessoa fala, é furada. Você pergunta para essa pessoa, outra pessoa fala, é roubada. Aí você vai procurando até uma pessoa que fala assim, teve 5 que falou que não é legal. Aí a sexta fala, eu achei boa. Aí você fala, tá vendo? Então. Tem gente que gosta sempre de conversar com as mesmas pessoas o tempo todo, porque uma já sabe como a outra funciona. E aí uma valida a outra. E aí é saudável, vira uma simbiose. Você fica conversando, a pessoa já te entende, já sabe, ela alimenta essa sua dependência maligna da parada. E aí você não cresce. Nada direcionado para ninguém. Entendeu? Mas aí você não consegue crescer. Então você tem que procure sabedoria. Procure pessoas que te ajudam a entender como Deus é. Entendeu? Deus, no Natal, nesse ponto de concentração, Deus se torna real, próximo, e oferece não só a explicação, mas Ele oferece para você a presença. Eu tive 2 casos semelhantes de aconselhamento esse mês. E foi muito legal. Um caso eu vou trazer para você. Tinha uma pessoa muito querida, que infelizmente o carro dela deu PT porque na enchente alagou. E a pessoa poderia receber o dinheiro, né? Ia receber o dinheiro do seguro, e ela poderia entrar na concessionária, poderia comprar o carro que ela quisesse, dentro daquele valor. E o que ela fez? Rodrigo, eu sei que você comprou o carro recentemente. Você comprou você mesmo. Eu estou querendo comprar o meu. Não quero comprar mais 0. Você me ajuda? Tá, que ajuda. Fizemos uma trajetória inteira para comprar o carro. Botei em contato tudo que ela mandava, eu mandava para o amigo meu que é dono de carro, via, tá barato, tá caro, não faz isso, não faz aquilo, E aí chegou um ponto que foi muito legal. Ela estava olhando para um carro. Perfeitinho, que queria. E tinha um outro. Tinha um outro carro. E o outro carro não deu certo. Ao invés de se virar para a frustração e falar, não deu certo. Ela mandou um áudio para mim falando assim, aquele não deu certo. Tem mais detalhes nessa história, mas eu deixo ela contar o testemunho depois. Só que ela chegou e falou assim, eu entendi que era esse o carro que Deus quer que eu compre. Eu entendi que era isso. Então, a negativa não virou uma frustração, virou uma orientação. Por quê? Porque ela estava buscando discernimento, entendendo, sabendo o que estava fazendo. Quando você não sabe o que está fazendo, você não busca orientação, toda oportunidade, toda porta que você fecha, você fala, é o capeta. É o cão. É o cão que não deixa eu viajar. Não, não é o cão, é você ser carteira solta. Por isso você não viaja. Existem muitas questões. Então, ouça Deus. Ele oferece a sua presença para nós. E a pergunta é, você abrirá seu coração para conhecê-lo ou não? Essa é a grande questão. Para você, muda alguma coisa saber ou relembrar que Deus veio até você? Como que isso muda a sua visão de você mesmo, dos outros e de Deus? Deus altamente intencionado em vir ao teu encontro, cara. Deus tinha a intenção de vir ao seu encontro. Isso é rico demais. Terceiro e último ponto. Por que Jesus veio à Terra? Jesus veio para dar esperança eterna. Isso é uma coisa que a gente está precisando resgatar. João capítulo 14, de 1 a 2 diz,
Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar lugar para vocês. A linguagem que Jesus usa nesse texto é a linguagem do casamento. Como é que funcionava o casamento? Vê se você consegue ver alguma analogia com a história. O casamento, um ano antes de casar, o noivo ia até a cidade ou o bairro onde a pessoa vivia, levava o pai dele e ia até a casa da pretendida. O pai entrava, o noivo ficava do lado de fora. O pai entrava, combinava o dote e selava o casamento com uma taça de vinho. Tomava uma taça de vinho. Ele não via a menina mais e eles iam embora para a casa deles. Quando ele acabasse de construir a casa e todo preparado, tudo para ele poder voltar, mais ou menos um ano depois, ele voltava. Agora sem o pai, ele voltava com o seu melhor amigo, o padrinho, era um só. O padrinho voltava com ele e uma galera vinha fazendo festa, tocando, anunciando, o noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E eles vinham fazendo festa. Quando ele chegava, entrava na cidade, a boca pequena corria e avisava para a noiva, o noivo chegou. A noiva entrava em casa e o cortejo parava na casa, parava na frente da casa, igual a folia de reis. Lá no Rio de Janeiro tinha muita folia de reis, a gente parava na casa e fazia os negócios. Então o cortejo parava ali, a noiva entrava e se preparava. Aí ela se preparava. Era ali, era o dia da noiva, aquele dia. Ela se preparava o tempo que fosse necessário. E ela saía com o véu, aí ele pegava a noiva e levava para casa, onde ele tinha preparado. E lá tinha uma festa de 7 dias, e no terceiro dia ele entrava no quarto, aí ele conhecia, ele tinha relação com ela e realmente se casava. Quando Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, ele está usando essa linguagem. Ele veio, contratou o casamento e foi. Na época bíblica. Jesus veio, contratou o casamento com a noiva e foi para a casa do pai preparar a morada. E ele disse, eu vou voltar. E quando eu vou voltar, eu venho buscar vocês. Para levar para onde? Para a casa que eu preparei. Nós somos a noiva de Cristo. Percebe? Quando ele fala isso, ele está dizendo, cara, eu sei que o seu trabalho é muito importante. Eu sei que suas demandas emocionais são muito importantes, mas isso tudo vai acabar. Isso tudo vai ter fim. Eu sei que a escola é difícil. Eu sei que momentos de trabalho é difícil, maternidade é difícil, trabalho é difícil. Eu sei que tem situações que são muito difíceis, mas isso vai passar. Isso vai passar. Porque eu vou vir buscar vocês. Ele traz de volta essa esperança de que aqui é só a entrada. O prato principal é na próxima festa. Agora, se você encher o pantu de coxinha, quibe, croquete, nessa vida, na hora em que o prato principal for servido, não vai ter espaço para mais nada. Para mais nada. Está entendendo? Então, essa esperança nos move a entender que aqui é passageiro. Não é para você ser nihilista, sem sentir nada, sem se importar com ninguém. Não é isso, mas você tem uma esperança futura dentro do teu coração. Jesus oferece uma promessa firme, morada com Deus. Enquanto as expectativas do Natal terreno frequentemente resultam em vazio, tudo aquilo... Cara, Natal, ele é muito legal, a gente fica ansioso, mas quem tem uma história triste no Natal? De confusão no Natal? Você já viu? Eu tenho. Na minha família tem. Natal tem aquele miserável que bebe, que faz aquela bagunça. É gente que guardou do ano inteiro, no Natal quer soltar, quer falar um monte. Porque é a catarse coletiva. Natal vira isso. E cuidado, se preserve, porque no Natal você tem grande chance de ser atingido por um mini míssil aleatório de alguém que guardou o ano inteiro, não teve coragem de falar com você, mas no Natal ela é empossada de uma coragem fenomenal e quer vomitar tudo aquilo que elas pensam sobre você. E aí o que você faz? Soberano pleno ou soberano e plena? Ignora.
Ignora. Se tentar revidar, é pior. Tentar colocar a pessoa no lugar, pior. Você tem que entender que existe gente desequilibrada e que o Natal provoca essas coisas nas pessoas. Natal, ele frustra muitas expectativas, mas Jesus garante uma expectativa que nunca vai se apagar, em que você vai chegar no dia, aquilo vai acontecer legal. Quantos de nós, quando criança, esperava ganhar um presente de Natal e não ganhou? Todo ano eu esperava ganhar uma bicicleta. Uma Caloi Cross. Eu ganhava, o máximo que eu ganhei foi aquele modelo antiguinho, sabe? Que coisa horrorosa. Mas é o que minha mãe podia dar. E eu via meus amiguinhos ganhando Caloi Cross, bicicletinha, eu ficava frustrado. Até o dia que minha mãe não aguentava mais, comprou um videogame, se endividou para comprar um videogame para mim. E dizer, como meu filho e minha mãe sofreram. Então, aí a gente aprende a ser grato. Então, essas frustrações que o Natal gera na gente, Jesus promete que aquele encontro, essa expectativa, não vai ser frustrada. Porque ele vai cumprir com a promessa. Então, se tudo te decepciona nessa vida, saiba que ele não vai te decepcionar. Ele não te decepcionará. Beleza? Assim como uma criança que espera um presente, a gente pode esperar essa esperança do cumprimento de Jesus, porque ele vai nos resgatar. No Natal, nós celebramos uma promessa eterna. Jesus não apenas veio para nos salvar agora, mas para nos garantir um futuro com Ele. Ele preparou um lugar onde todas as lágrimas serão enxugadas e todo sofrimento terá fim. Tudo vai acabar. Se o Natal é só sobre o presente, então a sua alegria será passageira. Mas se você aceitar a esperança eterna que Jesus oferece, você então encontrará um propósito que jamais será abalado. Você viverá apenas para o hoje ou aceitará o convite para a eternidade? Natal é esse ponto que revê as nossas críticas e que revê as nossas questões. Então, como essa esperança molda a sua vida hoje? Como é que você vai encarar o Natal de 2024? Expectativa de encher o pote, de comer carne até sair pelo ouvido, de deitar o pelo na ceia? Ou você vai encarar o Natal como esse ponto de reflexão, aonde vai reorganizar a sua rota, onde você não vai deixar as pessoas e os compromissos fazerem a sua agenda, onde você vai aprender a dizer não posso, não vou para esse compromisso, não dá, para que você tenha a sua agenda saudável e você enxergue inteiro até 31 de dezembro. Porque todo mundo quer um pedaço de você. E você tem que dizer não. Se você é preguiçoso ou preguiçosa e não faz a sua agenda, as pessoas vão fazer a agenda por você. E vão te levar para lá e te levar para cá. Porque você não tem coragem de dizer não. E por que nós dizemos não? Nós dizemos não porque já dizemos sim. Nós dizemos não porque já dissemos sim para Jesus. E o sim para Jesus organiza a minha vida. E eu vou dar um monte de não, porque meu primeiro sim foi para Ele. Concluo. Jesus veio para salvar você, mostrar o coração de Deus e dar uma esperança que não se apaga. O Natal não é sobre presentes ou festas, mas sobre responder ao maior presente de todos. Você aceita o que ele fez por você, o presente que ele te entrega? Se sim, viva de acordo. Viva de acordo com quem recebeu o maior presente de todos. Amém? Que Deus abençoe você e que você possa refletir sobre por que Jesus veio à Terra. É sobre a nossa relação com Ele. Quero orar pela sua vida. Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos falar com Deus. Paizinho querido, nós chegamos a esse tempo de final de ano, consumidos pela nossa agenda, com vários compromissos, pessoas que nós não queremos desapontar ou decepcionar. Mas, infelizmente, Jesus, atender a todas as demandas, a gente não consegue. E isso torna a nossa vida um caos. E a gente esquece, passa esse período esquecendo de você.
Obrigado por hoje nos lembrar do porquê você veio à Terra. Obrigado por nos recordar disso. Você veio para salvar o pecador do pecado. Você veio para mostrar quem Deus é e você veio para me dar esperança. Que essa esperança encha meu coração e me ajude a nortear meu comportamento em resposta a esse amor, com uma vida equilibrada, saudável, e onde você é o centro. Abençoe cada um que está aqui, Jesus, porque cada um tem algumas demandas. Tem sonhos frustrados de Natal, tem pessoas que a gente não gostaria de ver, mas que a gente vai ter que conviver no Natal. Tem situações que a gente não gostaria de passar, mas às vezes, por questões familiares e sociais, a gente vai ter que passar. Então eu te peço que nos encha de sabedoria e discernimento, para que possamos desfrutar do Natal na tua presença, na tua companhia. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você para ficar de pé nessa hora, para a gente receber a bênção e encerrar esse momento. Estenda suas mãos como quem não tem nada para dar, mas muito a receber. E ao final, um gesto apenas simbólico. Traga sua mão ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui em Valinhos, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno proteja você. Que Ele olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as maravilhosas e infinitas consolações, fortalecimento do Espírito Santo, seja sobre sua vida, te protegendo, te guardando, te guiando nesse Natal. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de sair, cumprimente quem está perto de você, deseje uma ótima semana e lembre-se sempre, sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhado nós vamos bem mais longe. Deus abençoe.